Vamos falar desse zagueiro do Botafogo que foi ao CT do Flamengo. Na verdade, esse zagueiro do Botafogo, ele pertence ao Flamengo. É o zagueiro Pablo, é isso mesmo, que não entra em campo, galera, desde o dia 21 de abril. Ele tem apenas 2 jogos na temporada, sendo 73 minutos pelo Flamengo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Depois ele foi emprestado ao Botafogo até dezembro desse ano. Flamengo e Botafogo estão dividindo o salário dele. Ele foi relacionado no dia 18 de abril contra o Atlético Goianiense. Entrou em campo pelo Botafogo no dia 21 de abril, ficou 28 minutos em campo, se machucou e de lá para cá, ó, nunca mais foi relacionado. Eu vejo fotos dele treinando normalmente, mas pelo visto não está nos planos do Alvinegro. E ontem, segunda-feira, ele foi ao CT Ninho do Urubu, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, e nós confirmamos. Ele foi levar o filho dele, que é da categoria sub-9, ele está fazendo alguns períodos de teste lá no Flamengo, porém, a imagem não caiu nada bem lá no lado do Botafogo. Dirigentes do Botafogo não gostaram nem um pouco e trataram a situação como falta de bom senso ou falta de noção do zagueiro do Botafogo, que pertence ao Flamengo. Eles entendem que o zagueiro poderia preservar um pouco, se preservar, não evitar esse tipo de situação, e a imagem está viralizando aí nas redes sociais, e membros da diretoria do Botafogo não gostaram nem um pouco. Pois é, eu acho que o Pablo também poderia ter evitado a fadiga. Quer levar o filho? Beleza, deixa o filho, para no estacionamento, o filho desce do carro, evita postar a imagem ou sair alguma foto, e na imagem está lá ele dentro do CT Ninho do Urubu, sendo que hoje ele pertence ao Botafogo, querendo ou não. Ele tem contrato com o Botafogo, ele é jogador do Botafogo, por empréstimo, beleza, mas é jogador do Botafogo. Mas, pelo visto, ele não pensa assim. Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians, enfim, pagou ao Flamengo. E a informação do Pix caindo na conta, o Pix chegou, o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo, às 13 horas e 26 minutos. Foi exatamente quando o Flamengo reconheceu o pagamento, o famoso 1h26 da tarde dessa terça-feira. Então o Corinthians, até o momento, não deve mais nada ao Flamengo. Porém, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza junto ao Flamengo, tem o valor da opção de compra que pode ser exercido até o dia 30 de novembro, à vista de 800 mil euros por 60%, ou de maneira parcelada em 4 vezes, 4 parcelas iguais, desde que o Flamengo aceite o fiador, o garantidor, independentemente da nomenclatura aí. O Flamengo tem que aceitar essa empresa como um garantidor de pagamento caso o Corinthians atrase as parcelas. Mas esse negócio aí vai se tornar novela, porque o Corinthians está empurrando com a barriga, já enviou notificação extrajudicial ao Flamengo, o Flamengo respondeu a notificação extrajudicial. Então isso aí vai dar pano para manga, mas até o momento o Hugo Souza pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, tá? E é assim, se mudar a situação, obviamente a gente vai noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre a final da Copa do Brasil, antes de falar da final da Copa do Brasil, só uma informação: o próximo jogo do Flamengo é nesse sábado contra o Juventude. O jogo estava marcado para acontecer 7 horas da noite no Maracanã, mas a CBF alterou o horário do jogo para 4h30 da tarde. Segundo a CBF, na justificativa que está lá no site, foi um pedido da emissora que detém os direitos de transmissão, no caso, a Globo. A Globo pediu, a CBF aceitou, acatou e botou o jogo para 4h30 da tarde no sábado, tá, pessoal? Então, anota aí na sua agenda para você não perder. Vai ser sábado porque no domingo vai rolar também segundo turno de eleição municipal em vários lugares, inclusive aqui em Niterói vai acontecer, a cidade que eu moro. Então, só para vocês ficarem bem informados, o Flamengo se reapresentou nessa terça-feira à tarde, tá? Depois de folga ontem, e inicia a preparação para esse duelo com o Juventude no sábado no Maracanã, 4h30 da tarde. Eu acho que até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem que utilizar o jogo no Campeonato Brasileiro para ele pensar no time que ele vai mandar a campo. Por que eu estou falando isso? Ele não vai ter 2 jogadores importantes, Bruno Henrique, por conta do cartão vermelho, e Pulgar está suspenso.
Ele levou o cartão amarelo, ele estava pendurado e com isso não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Além do mais, ele provavelmente não terá o De La Cruz à disposição. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o De La Cruz está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão muscular. Ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians, foi substituído por Alcaraz. Então, e a preocupação internamente no Flamengo dessa lesão ter sido grave. Eles sabem que tem lesão, eles só querem saber a gravidade da lesão. E estamos falando aí de cerca de 2 semanas para ele se recuperar. E se a lesão de fato for grave, ele preocupa até mesmo para o segundo jogo, marcado para o dia 10 de novembro. Então, a ver, assim que sair o resultado do exame médico, a gente vai publicar primeiro no Twitter, @VeneCasagrande, depois no Instagram, também @VeneCasagrande, e consequentemente aqui no canal Vene Casagrande. E aí, o Felipe Luiz ele tem que pensar em como ele vai armar esse time. Por exemplo, no lugar do Pulgar, eu não pensaria no Alan. Eu pensaria no Léo Ortiz fazendo a função no Pulgar e botaria Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira na zaga. No ataque, o Felipe Luiz precisa pensar em como ele vai montar. Ele vai manter Gabigol? Não vai manter Gabigol? Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Michael? O Michael precisa melhorar a parte física. O próprio Felipe Luiz mencionou isso, que ele ainda não está 100% após se recuperar daquela lesão muscular que foi bem grave. Então ele precisa pensar nisso tudo, no meio de campo que ele vai ter e também no ataque. No lugar do De La Cruz, eu botaria o Alcaraz, por exemplo, sem sombra de dúvidas. E aí eu começaria com Léo Ortiz, Gerson, Alcaraz e Arrascaeta. Então eu pensaria desse jeito no meio de campo. No ataque é uma dor de cabeça aí para o técnico Felipe Luiz. Ele precisa pensar muito bem como ele vai armar esse time para pegar o Atlético Mineiro, que é uma boa equipe. Embora eu considere o Atlético Mineiro um time bipolar, porque uma hora joga bem, outra hora joga muito mal. Contra o Vasco, por exemplo, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi muito mal. Passou ali no empate de 1-1 em São Januário, graças, enfim, ao golaço do Hulk. Então, foi uma atuação individual que acabou salvando o Atlético Mineiro. Mas essa final já começou nos bastidores. Hoje o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à Band, falou sobre o duelo e sobre a reclamação do Atlético Mineiro em relação à arbitragem. Pois é, o Atlético Mineiro está reclamando da arbitragem. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, estamos acostumados com o Atlético Mineiro fazendo isso. É comum, estratégia que eles usam sempre antes de um jogo contra o Flamengo. Reclamam, se colocam na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados. Então tá aí o Landim dizendo que o Atlético Mineiro é chorão, tá sempre reclamando. Nos bastidores esse duelo já começou.